O maior problema que a gente tem com a lista é que a gente não entende qual é o impacto que ela tem na nossa vida. Como assim, Rafael? Todos nós já fizemos lista. Você vai no mercado, você faz uma lista de compras, né? Você vai lá, abre sua despensa, armário, geladeira, você vê o que está faltando e, beleza, vou no mercado, vou comprar arroz, feijão, biscoito, refri, tal, não sei o que, a carne, blá, blá, blá. Você monta a lista. E beleza, você vai para o mercado, você geralmente vai para o mesmo mercado, você já tem uma previsibilidade, uma predição de onde você vai em cada setor do mercado e o que você precisa. Quando você monta a lista do mercado, você dificilmente sai muito dela, a não ser que você realmente tenha alguns problemas de autocontrole, coisa nesse sentido, alguma compulsão. Aí pode até acontecer, de você, vou comprar um pouco mais disso. Mas quando você tem uma lista, você consegue seguir ela mais facilmente. E por que quando a gente faz essas coisas, listas de coisas a fazer no nosso dia a dia, geralmente não dá tão certo? O que está faltando? Porque lá no mercado deu tudo certo. Eu fiz a lista, levei meu papelzinho. Hoje você tem um monte de aplicativo para isso. Às vezes tem até a foto do produto que você quer. E você consegue fazer. Mas por que no dia a dia a gente não consegue? Por que no dia a dia dá tanto problema? Porque a gente não faz uma boa lista. A gente monta a lista de tarefas. Como se fossem coisas que eu preciso fazer. E ok, funciona para alguns tipos de comportamentos, para alguns tipos de situações. Mas o maior problema é que ela não está contemplando coisas que são fundamentais. E aí pega o nosso vídeo anterior, onde a gente fala sobre essa questão da prioridade, que é o que é o prioritário para mim. Quando eu tenho uma lista de coisas para fazer com relação à minha vida, por exemplo, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, minha vida amorosa, minha vida financeira e por aí vai, se eu não montar uma lista específica com atividades específicas, vai ficar muito difícil. E esse é o problema. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e olhar para a lista como um ser vivo. Ela precisa ser atualizada de maneira mais constante. Ela não pode ser uma coisa que você fez e pronto. Ela tem que ter uma coisa que realmente dê vida para ela, porque é ela que vai ajudar a regular a sua vida também, regular o seu dia a dia. E entender que, similar ao marketing digital, onde você tem um funil de vendas, funil de conteúdo, que é aquela ideia de funil de conteúdo, basicamente eu tenho um conteúdo mais topo, ou seja, mais para massa, para viralizar, um conteúdo mais meio, que é mais ou menos isso aqui que eu faço, e um conteúdo mais fundo de funil, que é um conteúdo mais qualificado, para as pessoas que realmente querem pagar pelo seu serviço ou produto, que são os cursos, no meu caso são as sessões de terapia, coisas nesse sentido. Então você tem um funil. A pessoa começa no topo, consumindo algumas informações, vai para o meio, consumindo mais informação de qualidade, e depois ela contrata você, paga pelo teu produto e por aí vai. E aí você tem até produtos, né, focado em topo de funil e tal. Mas isso aqui não é uma aula de marketing, só para você entender o conceito. Quando a gente pensa em funil para tomada de decisão, o que a gente está falando? O dia, ele faz parte... perdão, vamos voltar do início. Você tem ali um mês. O mês, ele tem semanas. As semanas têm dias. Dias têm horas. Eu poderia ter um pouco além, mas aí não precisa, porque você começa a ficar no microgerenciamento desnecessário, que seria horas sem minutos, minutos sem segundos. Isso aí é besteira. Então foca no seguinte: você tem o mês, a semana, o dia e a hora. Ponto. Essas 4 categorias vão salvar você. E é só. Não precisa de mais nada. No mês, você tem as principais coisas que você quer fazer. Então, eu vou pegar aqui como exemplo uma situação minha. No meu mês de junho, eu tenho que ler 2 livros. Ponto. É a minha principal tarefa. Vamos dizer assim. E aí você parar dentro deste mês as semanas. Então, em que momento da semana ou qual semana eu vou ler o livro? Eu vou ler na primeira semana um livro, na segunda semana o outro, na terceira o primeiro, na quarta semana eu leio o outro e finalizo tudo. Ponto. Agora eu tenho separado aqui organizado a semana. Eu organizei a ideia do mês, organizei a ideia da semana e agora eu vou para o dia. Quais dias da semana eu vou ler? Vou ler segunda, quarta e sexta. Ponto. Tá ali. Em que horário eu vou fazer essa leitura? No meu caso é mais a parte da noite. Então a partir das 10, 10 às 11, 10 da noite, né? 10 às 11 da noite, 10 à meia-noite, eu sento para fazer a leitura. Ponto. Pronto. Eu fiz toda a minha lista. Aqui eu dei uma resumida nela, mas eu vou desenvolver um pouco mais ao longo desse vídeo. Mas pronto, você já montou todo o processo que você precisa. Porque a ideia é, eu tenho uma tarefa principal,
ela é destrinchada ao longo da minha semana, ou seja, aquela ideia ela está para o mês, agora eu organizo ela perante as semanas, depois eu organizo diante dos dias, e agora quando eu vou executar cada uma dessas tarefas. E esse é o ponto. Olhar para as nossas listas, voltando ao aspecto da prioridade, como um desejo, uma ponte que me liga o meu presente com o meu eu presente com o meu eu ideal, é o que faz você funcionar melhor. É o que faz você alcançar o que você quer. Então essa lista inicial do mês, né, a gente vai chamar de lista principal, ela pode ter ali componentes que sejam relacionados à sua vida pessoal, à sua vida profissional, coisas nesse sentido. O ideal é que ela seja uma lista para cada área. Porque se você misturar todas as áreas junto, vai ficar meio caótico. Então você vai ter um dashboard, né? Então você tem ali, essa é a principal coisa que eu tenho que fazer com relação ao meu casamento. Aí você tem os itens que você precisa: vida sexual, vida familiar, vida conjugal, sei lá, se for o caso, a vida financeira do casal, a rotina da casa, a rotina de não sei o que. Pronto, você tem ali montado. Ah, com relação ao meu trabalho, voltando ao meu exemplo, eu tenho que fazer tais leituras, mas eu também tenho que fazer o quê? Preparar, por exemplo, documentos dos meus clientes. Ponto, faça a montagem dos documentos. Ah, mas eu também tenho que fazer prospecção. Então, põe a prospecção. Eu vou colocando algumas atividades. Eu diria que você pode colocar no máximo 6 atividades dentro da lista principal, ok? Se você fizer várias listas de várias áreas da sua vida, de todas elas, você vai se perder. Então volta para a nossa ideia de prioridade. 3 áreas, ponto, não mais que isso. Fez a lista principal, você seleciona as principais atividades disso e dá uma prioridade para elas. Quais são realmente as que vêm primeiro, né, em termos de primeira ordem. E aí você começa a colocar ali na lista principal. Feito isso, a gente vai agora para a lista da semana. Então você vai pegar o mês de junho, você vai ver o calendário, vai falar o que você quer fazer em cada semana. Como é que você vai otimizar essas semanas? Então, essa semana eu vou focar um pouco mais na leitura. Ponto. Primeira semana é focado em leitura. A segunda semana eu vou focar mais na criação dos conteúdos. Beleza. E aí entra, né, documentação, planos terapêuticos e coisas nesse sentido. A terceira semana focada só em prospecção. Beleza. E a última semana focada na criação dos documentos burocráticos da empresa, por exemplo. Recibos, nota fiscal, não sei o que, tarará. Pronto. Cada semana ela vai ter uma atividade. E a partir daí, no começo de toda semana, você vai olhar aquela lista principal e ver o que já foi feito e o que ainda falta. E aí você pode usar aplicativos ou ferramentas como Kanban, Trello, Scrum e por aí vai, né? Você vai ter outras variações para essas coisas. Eu acabo não usando nenhuma delas porque para mim não faz muito sentido, mas vai muito da sua preferência. Tem gente que usa o Notion e tal. É aquilo que faz sentido para você, beleza? Feito isso, você vai ter uma consistência ao longo da semana. Porque agora você sai daquele escopo de eu tenho que fazer tal coisa no mês. Não, toda semana eu tenho um processo relacionado àquela atividade. Mas aí eu vou passar uma semana inteira só fazendo call, fazendo prospecção. Pode ser, mas você não vai fazer todos os dias. E aí entra a nossa lista de dia. Quando você organiza a lista do dia, fica mais fácil. Mas olha só, quais são as 3 principais prioridades que eu tenho na semana? Como eu planejo fazer isso? Né? Em que dia? Coisas nesse sentido. Outras coisas que eu preciso fazer em conjunto ao longo dessa semana que são complementares. E aí você vai colocando os temas, por exemplo, para cada dia da semana, coisas nesse sentido, né? Para cada movimento ali. Você pode até usar alguns rastreadores de comportamento, ou metrificadores, como o pessoal chama hoje, que são aqueles, por exemplo, escovei o dente, ponto, dou um cheque. Fiz a prospecção, ponto, dou um cheque. Bebi água, dou um cheque. E aí você vai construindo. Você pode ter uma mentalidade de o que eu quero construir com essa semana. Porque aí você reforça aquele processo. E aí, feito a semana, a gente vai para a lista do dia. A lista do dia eu diria que ela é uma das mais importantes. Porque ela refere-se a um ponto principal que é: quando eu vou fazer isso? Então, que dia eu vou tirar para fazer a prospecção? Eu posso fazer todo dia? Posso, sem problema. Mas eu não vou fazer o dia todo. Então, a lista do dia
ela é a prioridade que eu tenho no meu dia. Ponto. Isso aqui. Depois, pelo que. Aí você pode ter outras desenvolturas, né? Você tem vários templates para isso. Pelo que eu sou grato, o que eu aprendi no dia de hoje. Aí você pode fazer isso no final do dia, ou coisas nesse sentido. O que eu preciso aplicar no dia de hoje? Quais são as outras prioridades que eu tenho ali para fazer? E aí vem um ponto, que eu vou desenvolver um pouquinho mais com vocês logo mais, mas que hora do dia eu vou fazer cada uma das atividades? E aí entra a nossa grade horária. Quando você monta a grade horária, fica mais fácil, porque agora você sabe que cada hora, cada bloco de tempo, você tem uma atividade para fazer. Então fica mais fácil de você poder fazer isso. Então agora eu tenho um planejamento do meu mês. Este mês vai ser dedicado a falar de produtividade. Ponto. Quais são as coisas que eu tenho que fazer sobre produtividade cada semana? Leitura de livro, construção de material, gravação de aulas, venda de produto. Beleza. Tenho cada uma semana definida. Cada dia definido para cada uma dessas atividades que eu pretendo fazer, né? Para chegar nesse objetivo do mês da produtividade, por exemplo. E aí você vai organizando isso dentro do seu dia. Quando você monta todas essas atividades, colocando até a hora que você vai fazer, fica mais fácil. Eu vi um vídeo bem breve assim, do Alex Hormozi, e ele fala algo no sentido assim: se eu estivesse hoje construindo uma empresa, uma marca, uma coisa nesse sentido, eu faria da seguinte forma. Não sei se vou lembrar tudo de cabeça, mas era: de manhã eu acho que era mais ou menos isso, tá, gente? Mas se eu errar, tá tudo bem. De manhã eu vou estudar, eu vou construir. De tarde eu vou divulgar. E de noite eu vou entregar as coisas. Então você começa a construir um movimento. Que é: de manhã eu vou construir a base do meu trabalho, a base da minha empresa, valores, estudos, tipo de serviço que eu quero prestar, por aí vai. De tarde eu vou fazer as prospecções que eu preciso, os contatos que eu quero fazer. E de noite eu faço as entregas do meu serviço, das minhas coisas. Claro que isso é muito relativo a cada tipo de serviço que você faz, né? Você não vai trabalhar somente à noite, não é essa a questão. Mas você entende que ele estruturou justamente o que ele vai fazer em cada momento do dia, da semana e assim vai? É a mesma coisa que você está fazendo aqui. Então, quando você começa a estruturar cada uma dessas coisas, fica mais fácil. Porque agora você sabe o que você tem que fazer. Você bate o olho ali na sua planilha, no seu cronograma, na sua grade, e agora você sabe o que você tem que fazer. O problema das nossas listas é que a gente geralmente não sabe, a gente não parou para organizar. Então fica uma coisa meio, ok, dá para fazer um monte de tarefa, mas qual é a função dessa tarefa? Qual é o porquê dessa tarefa? Como é que ela está relacionada ao que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo: gravar vídeo. De manhã, como eu estou com minha filha, não tem como sentar no computador e mexer, porque eu estou brincando com ela. Mas em alguns momentos, isso eu até comentei acho que no vídeo passado, eu pego, sento, escrevo alguma coisa quando ela está 5 minutinhos ali parada. Opa, peguei isso aqui, leio um trecho de um livro, marco ele, e aí entra uma outra lista que a gente pode pensar aqui, que é a lista de captura, que é aquela lista que o pessoal fala assim: tenha um notebook, não um caderninho, ou um aplicativo de notas próximo de você, porque vai vir uma ideia, você anota aquilo ali. E é o que eu faço. Hoje, quando eu estou lendo um texto, um livro no Kindle, gostei dessa frase aqui, gostei desse parágrafo. Eu marco ele, jogo para um bloco de notas e vou organizando. Chega final da manhã ali, ele está todo organizadinho com relação ao meu estudo. Ponto. Claro, de acordo com o que tenho de ritmo de trabalho. De tarde eu vou só ajustando ele e vou construindo mais coisas em cima disso. Então, aquela velha mágica, né? Eu tenho conteúdo infinito. De manhã, quando minha filha dorme, eu pego ali, olho tudo que eu tenho que fazer. Então, o Substack, as anotações que eu fiz dos livros, o que me chamou a atenção na internet, um vídeo ou tal, e eu vou fazendo essa organização. E ela é complementada no final do dia. Então eu tenho horários para cada atividade, dentro daquilo que eu estou construindo, dentro daquilo que eu tenho como objetivo. Essa lista de captura, ela serve porque a sua mente, assim como a minha, de todo mundo faz isso, ela tem pequenos loops e pequenos, como é que eu posso dizer, buracos mentais, que ela vai preenchendo ao longo do dia com outras informações, com outros insights que você teve, outras reflexões.
E à medida que você encaixa cada uma dessas coisas, você fala, pensei nisso e tal, isso aqui faz sentido. Pá, você joga lá, caramba, tem essa coisa aqui, pá, você joga ali, e aí você vai construindo esse sistema informacional na sua cabeça, porque agora ele é mais concreto, não é só um pensamento, fica mais fácil. E aí você consegue desenvolver o que você precisa às vezes, coisas que estão correlacionadas ao seu trabalho. Uma outra lista que a gente tem também, que é importante ter às vezes, é uma lista de coisas que a gente coleciona, de coisas que a gente quer fazer. Então, por exemplo, eu tenho lista de livros que eu pretendo ler ao longo do ano, eu sempre organizo isso no início do ano, né? Livros físicos, digitais, então os físicos eu já deixo todos empilhados. Terminei, ele vai para a estante e vai para o próximo livro, já está organizado, não preciso pensar qual livro eu vou ler. Cada mês, ou pelo menos período de mês ali, eu organizo para ler uma temática. Então, por exemplo, esse mês de maio, junho e julho é uma temática mais ligada à produtividade. Então, estou pegando os livros que eu tenho sobre produtividade e organizando para isso. Janeiro, fevereiro e março foi ligado mais a relacionamento. Então, eu construí em cima disso. E assim eu vou organizando. São coleções que eu faço. Dá para fazer isso com qualquer coisa, qualquer atividade. Dentro deste processo é similar à lista do mercado. Você não fica tão perdido. E quando você faz todo esse funil fluir, fica mais fácil de você se desenvolver. Porque agora você tem mais clareza, você tem mais desenvoltura. A gente se perde muitas vezes porque falta essa clareza. Falta essa informação mais concreta de, ok, o que eu tenho para fazer? Vou dar um exemplo besta, só pra gente fechar o vídeo por hoje. Eu jogo RPG, de videogame e tal. Quando eu tô jogando RPG, ainda mais hoje sendo pai, eu tenho 2 momentos para jogar. Às vezes eu jogo quando minha filha está dormindo, então ela dorme, eu jogo um pouco. E eu jogo após o meu expediente, geralmente depois das 10, 11 da noite. O que eu faço aqui? Quando eu vou jogar de manhã, se dá para jogar, é um momento onde eu faço side quest dos jogos ou fico evoluindo o level. Eu não faço avanço nenhum da história. Por quê? Porque se minha filha acorda, eu tenho que brincar com ela, eu tenho que dar atenção para ela. E aí eu perco o timing, eu perco o foco na animação, na história, coisas do tipo. Então eu não entro naquela, eu não fico imerso naquele movimento. Então tem um momento separado para isso, que é, vou jogar. Então eu vou jogar de noite, aí de noite, ou eu posso continuar evoluindo levels e tudo mais, ou eu avanço a história, porque agora eu estou imerso, agora eu estou focado. Mesma coisa para o estudo. De manhã, quando eu estou com ela, eu vou estudar um pouco, eu não pego material novo, eu pego material antigo, então eu vou revendo um livro ou outro, pô, isso aqui já vi e tal, casa com esse outro aqui, aquele bloquinho de notas, e eu vou ajustando. De noite, que não é o ideal, mas é o que eu tenho, eu sento e estudo. E organizo. De noite eu tenho mais foco. E aí você vai organizando o seu dia. É isso que diferencia a gente de outras pessoas, que às vezes, não vou dizer, eu não queria falar dessa questão de sucesso, mas que diferencia a gente que consegue produzir, consegue se manter no caminho, porque a gente vai tendo clareza do que a gente faz. E aí entra um story que eu fiz hoje, até pegar ele aqui, só para relatar para vocês, que é o seguinte. Cadê? Eu coloquei bem assim. Tem um tempo que eu venho excluindo coisas do meu Instagram e redes sociais e por aí vai. E eu coloquei panorama da exclusão. Tem 2 meses que venho excluindo coisas da minha vida. Tinha uma lista de desejos com 250 jogos, mais ou menos lá na Steam. E hoje essa lista ela tem uns 45, 46 jogos. Ela não passa de 50. Toda semana eu tiro algum jogo. Então eu vou vendo o que faz sentido, o que não faz e tiro. Se for o caso, substituo por outro. Mas eu tiro. E eu pensei, isso tem um mês já. Cara, 250 jogos na wishlist não faz sentido. Eu não vou jogar tudo isso. Eu tenho uma cacetada de jogo. Não preciso de mais. E aí são jogos que pretendo comprar futuramente. Dentro da wishlist. Então, um top 50, ok, faz sentido. Mas ainda assim, é grande. E tem muito jogo ali que tá como, talvez vai ser anunciado em breve, não sei o que e tal. Então dá pra tirar. Se eu tirar eles, talvez a lista caia pra uns 30, 35. Então tem que reavaliar isso. Aí tem a lista de livros da Amazon. Que eu coloquei. Lista de livros da Amazon também. Fui diminuindo. Não sei quantos tirei, nem quantos tem. Mas sei que a conta bancária está agradecendo. Porque eu tinha um problema que era
Ah, tá com 80% de desconto, tá R$10, R$8, vou comprar. E eu comprava. Então eu comecei a criar uma coleção de livros na Amazon muito grande, livros digitais. E eu não lia tudo, porque no meio que eu estava lendo eu já ia para o outro. E isso me fazia ter falta de clareza. Porque eu entrava naquele processo do FOMO, né, o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out. Então eu comprava um monte de livro. E não precisa, porque você perde a clareza. E aí, mesma coisa, perfil de Instagram, né? Eu coloquei aqui, tínhamos quase 200 pessoas que eu seguia. Hoje estamos na casa dos 145. Arredondando, hoje já está 135. Aos poucos vou eliminando. E aí eu continuo corrigindo, 136 contas que eu sigo, né? Aí, hoje eu já tirei mais um. A verdade é que diminuir tudo isso, inclusive leituras no blog, ou seja, lá no Substack, nos canais de leitura, e-mail, eu vou diminuindo, eu vou saindo de algumas inscrições para ter o foco. Então eu estou fazendo listas de quais são os textos ou blogs ou pessoas que eu quero realmente seguir e consumir. Uma lista de coleção. Beleza? Tem sido um exercício de clareza muito bom. Os próximos passos, e é uma coisa que eu realmente preciso fazer, serão selecionar jogos que quero jogar de fato e os livros que quero ler nos próximos anos. Os que eu quero ler esse ano eu já tenho mais ou menos organizado, mas eu quero deixar já mais pré-ajustado para os próximos anos. Rafael, mas como é que você vai organizar para o ano que vem? O próximo? Sai um livro novo. Eu paro e avalio. A lista, lembra que eu falei no começo? Ela é um sistema vivo. Ela não é morto. Ela não é estático. Ela é flexível. Ela é orgânica. Ela precisa ser adaptada ao longo do seu dia, mediante níveis de energia, rotina que você deseja ter, habilidades que você tem, tipo de pessoa que você quer se tornar. Quando você para olhar essa rotina, hora por hora, dia por dia, semana por semana, mês por mês, fica muito mais fácil. E aí, nesse sentido, né, quanto mais você elimina o excesso de opções, mais clareza vai desenvolvendo, mais você consegue focar no que realmente importa. Então, quando eu pego e vou tirando um monte de coisa que já não faz mais sentido, eu estou desenvolvendo a minha clareza. Quando eu vou vendo que esses livros, hoje mesmo apareceu um livro lá de neuroeconomia e tal, e eu vi assim, quando é que eu botei esse? 2022. Ok, eu estava querendo estudar um pouco mais disso, e estudei. Só que aquele livro já não faz mais sentido. Então eu tirei. Livros que eu pego, por exemplo, sobre desenvolvimento de rede social, essas coisas, de 3 anos atrás já não faz mais sentido. Ah, mas pode ter um insight ou outro? Pode. Mas aí eu pego esse livro e uso de outra forma. Pego um outro conteúdo similar ao dele ou melhor que o dele. Porque hoje tudo mudou. Entende? É isso. A lista, ela é viva, flexível. Você vai rever ela semanalmente, mês a mês, dia a dia. Não hora a hora, mas você entendeu a lógica. Para que você possa fazer as adaptações necessárias. E assim você se organiza. É que nem essa luz amarela. Eu não vou ligar branca, porque já são quase 2 da manhã. Eu quero estimular o meu sono ainda. Apesar de que eu estou meio acordado ainda. Mas eu não preciso da branca. Ah, mas o vídeo fica melhor. Tudo bem. Eu estou fazendo uma seleção aqui. Quem fica até o final, independente da qualidade de imagem. Quem fica pela qualidade de conteúdo. E é isso que eu quero. Pessoas que fiquem para além das perfumarias, das pirotecnias que a gente tem do digital. Pessoas que querem realmente um conteúdo de qualidade.